Dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre correlação e regressão, agora eu vou falar um pouquinho sobre regressão múltipla, onde você tem várias variáveis independentes na sua matriz de planejamento, ou seja, vários valores de x e apenas um tipo de variável dependente, apenas um tipo de valor de y. O modelo para a regressão múltipla é dada por esta equação aqui, onde esse y com o chapeuzinho em cima seria o valor previsto pelo modelo. Aqui eu deveria colocar um b ao invés de beta, e x1, x2, x3 e assim por diante seriam os valores dessas variáveis independentes. Na prática, você pode ter um conjunto de dados como esse aqui, peso de um animal, por exemplo, que seria a variável dependente, em função das variáveis independentes: altura, comprimento, largura da cabeça, pescoço, comprimento total, tamanho do peito do animal e assim por diante. Então você tem várias variáveis independentes, digamos assim, e a variável dependente é o peso. Então o software vai estimar os modelos beta 1, beta 2, ou B1, B2, B3, etc. E eu apresento para vocês aqui o coeficiente de determinação ajustado, que leva em conta o tamanho da amostra, ou seja, quantos pontos você tem, esse n, e o número de variáveis, k, o número de variáveis do seu modelo. Então vamos lá ver um exemplo. Esse r quadrado ajustado é super importante. Então nosso exemplo aqui de correlação múltipla, nós temos peso de animais. Então cada linha corresponde a um elemento amostral, e cada coluna aqui, exceto pela primeira, corresponde a uma variável, tipo idade, comprimento da cabeça, largura da cabeça, pescoço e assim por diante. Então aqui nós temos os nossos dados multivariados. Possivelmente você seleciona os dados, você vai lá em Data, Data Analysis, vamos ver aqui Regression, procurar Regression, aqui Regression, ok. O meu Y é essa coluna peso, e o meu X são essas colunas todas aqui, dessas variáveis. Estou incluindo labels, as legendas, dou OK, e o software faz a regressão múltipla para nós. Embora o Excel seja um pouquinho limitado, porque softwares mais sofisticados fazem com diferentes números de variáveis. Mas você pode fazer manualmente, por exemplo, a regressão múltipla do peso com idade e largura da cabeça, por exemplo, depois do peso, com largura da cabeça e pescoço. Bom, voltando aqui aos nossos resultados, como o Excel não é tão, digamos assim, inteligente para regressão múltipla, nós temos os dados aqui de regressão múltipla calculados com outro software. Então aqui a tabela de dados, peso é o Y, e esses outros valores aqui, com essas variáveis, são os valores de X. Determinação da melhor reta de regressão. Bom, regressão múltipla é um pouquinho mais complicado do que essas análises por regressão simples que nós estávamos fazendo, porque eventualmente você tem muitas variáveis, você tem que selecionar quais são as mais significativas. E se um problema de você usar, por exemplo, o coeficiente de determinação para analisar a qualidade do seu ajuste, é que à medida que você acrescenta mais e mais variáveis no seu ajuste, esse coeficiente de determinação aumenta. Por isso a gente tem que trabalhar com o coeficiente de determinação ajustado. Voltando aqui a essa última tabela, eu tenho os valores dos coeficientes de correlação linear entre os diferentes pares de variáveis. E agora eu vou tentar usar isso para, de certa forma, nos ajudar
a selecionar as variáveis importantes. Então, você pode notar aqui os pares de correlação. Vamos ver algumas correlações, por exemplo, pescoço com diâmetro torácico. Vocês percebem aqui, é 0,97 a correlação entre diâmetro do tórax e tamanho do pescoço. Então, como essa correlação é bastante alta entre diâmetro do tórax e tamanho do pescoço, eu não preciso usar essas duas variáveis no meu modelo. Eu tenho que selecionar uma delas. Qual será que eu seleciono? Bom, deixa eu pensar. Vamos pensar na correlação dessa variável com o peso. Então, o diâmetro do tórax com o tamanho do pescoço tem essa correlação muito alta. Como são muito correlacionados, vou escolher só uma delas. Vamos pensar que a variável peso, a correlação do pescoço e a variável peso é 0,97 e a correlação do diâmetro do tórax e peso é 0,99. Então eu uso o diâmetro do tórax e não o tamanho do pescoço. Então você tem que, de alguma forma, selecionar o número de variáveis. Se você tiver um software estatístico mais avançado, possivelmente ele fará isso para vocês automaticamente. Então aqui nós temos agora diferentes situações, o R quadrado ajustado para algumas combinações de variáveis, e você vê que você tem um R quadrado ajustado de 0,997 quando você usa a idade, pescoço, comprimento total e tamanho do tórax do animal. Bom, enfim, regressão múltipla, você vai ter que pensar se vale a pena colocar todas as variáveis na sua análise. Você pode fazer uma matriz com os coeficientes de correlação linear entre as diferentes variáveis. Você pode fazer um fitting linear, por exemplo, entre peso e idade, entre comprimento da cabeça e tamanho do pescoço, etc. E agrupar numa tabela como essas aqui. Se você tiver um par de variáveis muito correlacionados, como, por exemplo, diâmetro do tórax e o tamanho do pescoço, você escolhe uma dessas variáveis apenas para o ajuste. E escolhe aquela que tem uma correlação maior com a variável dependente peso. Aqui está. Bom, vocês podem brincar um pouquinho no Excel aí e fazer a correlação múltipla. O Excel vai fazer a análise da variância para vocês. O problema é que você vai ter que escolher manualmente o número de variáveis que você usa nessa regressão múltipla, selecionando como X essas várias colunas. Bom, próxima aula eu devo ter alguma coisa sobre partial least squares para vocês, uma técnica de, digamos assim, quimiometria ou de regressão multivariada mais sofisticada, baseada nas chamadas variáveis latentes no seu conjunto de dados. Até lá!